Oi, gente! Eu sou a Samantha De Pieri, sou apresentadora aqui da TV Pegadas e esse é o Poeticamente, um programa que junta duas coisas muito importantes para a nossa vida, que é a psicologia e a poesia. Eu sou psicóloga, também escrevo aí poemas, contos e pinto quadros. Essa é a minha arte-terapia, que para quem está chegando agora aqui no canal, aqui nesse programa, a arte-terapia foi o primeiro assunto aqui do programa, do primeiro programa, esse é o terceiro programa, e o segundo foi a ansiedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho também, um pouquinho mais sobre a ansiedade, porém como enfrentar a ansiedade, o medo, a fobia. E tem uma palavrinha que a gente vai comentar aqui, vai explicar, que é a dessensibilização. Você já ouviu falar em dessensibilização? É uma palavrinha que até fica um pouquinho difícil de falar às vezes, né? Já ouviu falar? Conta aqui pra mim nos comentários. E quer saber mais sobre o tema? Só depois da vinheta. Programa Poeticamente com Samantha De Pieri. Programa Poeticamente com Samantha De Pieri. E o tema do programa de hoje é dessensibilização. Você já ouviu falar nessa palavrinha? Dessensibilização? Escreve aqui para mim nos comentários. Então, gente, na psicologia, o termo dessensibilização é uma técnica de enfrentamento de medo, fobia, ansiedade. No caso, a pessoa ela vai sendo exposta, né, orientada de forma gradual, né, a se expor a situações que lhe causam esses tipos de conflito, né? Então ela vai enfrentando o seu medo. Resumindo, é isso, uma técnica de enfrentamento de medo. Apesar de ela ter toda essa técnica e tudo mais de forma controlada, sendo assistido aí por um profissional da psicologia, eu acho que é muito válido a gente se experimentar. Nós mesmos, né? Conscientemente, né, gente, com todos os cuidados, dependendo da situação que for, é bom a gente se desafiar, né? Experimentar uma situação nova, ter coragem mesmo de encarar, porque é tão bom quando a gente vence um obstáculo interno, pessoal, é uma conquista, né, tão significativa. Não interessa se os outros estão sabendo, se não estão sabendo, é uma coisa que a gente faz pra gente e é muito gratificante. E, gente, o caminho, o trajeto mais longo que possa existir, ele sempre começa com um simples e pequeno passo, não é mesmo? A gente sabe disso, provavelmente você já deve ter ouvido falar e realmente é assim. O caminho se faz ao andar, se faz com o primeiro passo, né? E aqui eu vou ensinar uma técnica que eu já falei aqui, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, gente, eu tenho especialização em neuropsicanálise e em logoterapia. E eu quero trazer aqui para vocês uma técnica do pai aí da logoterapia, o Viktor Frankl. E essa técnica se chama intenção paradoxal. O nome pode ser um pouquinho estranho, né? Um pouquinho diferente, mas é simples. É simples, chega a ser até um pouco engraçado. E olha, posso dizer que funciona, porque eu mesma já testei. E, gente, eu tenho fobia social. Vou confessar aqui para quem tá me acompanhando. E cada vídeo, para mim, é um enfrentamento. Faz parte aí dessa dessensibilização. E muitas pessoas olham e falam, nossa, mas nem parece que, né, que sofre tanto para gravar um vídeo. Gente, eu sofro horrores, e só quem
sabe, passa, mas eu tô aqui. Só quem sabe passa, só quem passa sabe, pra te ver como é difícil até falar sobre. E tô aqui gravando para poder ajudar mais alguém aí, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho. E eu queria também ouvir a sua experiência, né, com alguma situação assim de enfrentamento que te causava muito medo e você foi lá, enfrentou, conseguiu, a sensação que deu, ou que você quer superar e vai conseguir, porque é possível. Olha eu aqui, exemplo vivo, estou viva, gravando, falando aqui para um monte de gente ver, ouvir. Espero eu, um monte de gente, né? Por isso compartilhem esse vídeo que pode ajudar também outras pessoas, né? E vamos voltar aqui para a intenção paradoxal. Então, com a ajuda de um profissional, ele vai aí te ajudar nesse teu caminho de autoconhecimento e vai chegar contigo no ponto exato que desperta essa tua fobia, esse teu medo, essa tua crise de ansiedade, esse transtorno de ansiedade. Então, identificando aí, né, digamos que a gente já saiba. Aranhas, bem simples. Tenho aracnofobia, medo de aranhas. Não é meu caso, eu tenho inclusive aranhas de estimação. Tenho tarântulas, bem lindas. Mas tem gente que realmente tem muito medo. E, gente, medo é uma coisa muito pessoal, a gente não deve julgar o medo do outro, né? Porque é uma coisa muito pessoal. Tem casos que a pessoa tem medo de borboleta, por exemplo, né? De qualquer inseto. E pode parecer absurdo para muita gente, mas para outros é realmente um obstáculo bem grande aí na vida mesmo, né? Vou falar usando aqui, então, esse meu exemplo, já que eu já comecei aqui já me confessei, né? Então vamos pegar meu exemplo. O que eu fiz? Eu tinha um trabalho na faculdade para apresentar, né? Quando eu me formei. E, gente, eu sobrevivi ao TCC, tá? Tenho pânico de falar em público. Achei que eu ia me dar um piripaque ali, que eu não ia sair daqui. Deus me livre. Consegui, tô aqui, né? Graças a Deus. Para você ver como é possível. E olha, meu caso era dos mais sérios. E, gente, qual foi a minha intenção paradoxal diante aí do medo de falar em público? A gente começa a imaginar a pior situação, que é justamente o enfrentamento. Vamos lá no pior cenário. Vamos se colocar no pior cenário. E treinar, vamos treinar tudo que a gente está com medo, vamos fazer. Enfrentar realmente tudo que tem medo, vamos fazer. E o meu exemplo, então, o que eu quero dizer? Eu tinha medo de chegar lá e gaguejar, ficar vermelha, suar um monte, sei lá, desmaiar, todo mundo rindo. E aí, o que eu comecei a imaginar na frente do espelho? Comecei a ler o que eu tinha que ler para apresentar esse trabalho e gaguejando. Eu vou ler assim. Eu me olhando no espelho, eu comecei a rir, né? Porque ficou uma situação fiquei tentando suar, né? Fiquei rindo, porque a gente começa a ver que, gente, é praticamente impossível acontecer tudo o que a gente imagina. Eu tentei suar, como é que eu vou suar? Né? Tudo bem, lá é um outro momento e tal, mas assim, eu me imaginei toda suada e gaguejando e comecei a cambalear na frente do espelho. Aí me atirei no chão, desmaiei, tá todo mundo rindo. Sério, gente, um teatrão, não precisam ficar com vergonha alheia, isso aí foi cura, gente, processo curativo. E é isso, se imaginar na pior situação. Ou imaginar também ajuda a imaginar o outro, gente. Dá pra imaginar aqui pra nós, o outro fazendo o número 2. Me ensinaram e olha, é legal. Você olha pro outro, uma sala cheia de gente, aí você olha lá, nossa, tá todo mundo, coitado, gente, tá todo mundo nessa situação, tá? Vou fingir que nem tô vendo, só vou ler aqui e deu. Sabe, criar situações assim pra descontrair. Esse é o objetivo. Então, o que acontece? Tem aquela fase
do enfrentamento e vem depois a fase do relaxamento. E isso, gente, ele rompe o ciclo da ansiedade, daquele negócio de evitação, evitação e medo, ansiedade a mil, rompe esse ciclo, porque você está trazendo aqui um enfrentamento, que é algo novo, né? Novo para o seu cérebro. E ele percebe, então o cérebro percebe que, nossa, passei por isso, porque ele não sabe o que é realmente real, é bom, né? Mas ele não sabe o que de fato é real e o que é imaginário, então ele acha, nossa, realmente passei por tudo isso e saí ileso e foi até divertido. Então rompe esse ciclo, né, de desconforto e medo. E sobre as aranhas, as maravilhosas aranhas, gente. Então, por exemplo, um indivíduo com fobia de aranhas, o que ele poderia fazer então? Não vai chegar já e lá meter a mãozona na aranha. Óbvio, né, gente? Óbvio. Né? Nem eu chego assim. E o que pode fazer? Começar a mentalizar. Pensar na aranha. Realmente pensa na aranha, bota ela na sua mente. Fica ali pensando na aranha, fazendo um carinho mental nessa aranha. E depois essa pessoa pode então olhar para uma aranha real dentro de um aquário, né? Tudo certinho. Num outro momento, quem sabe, alguém pega essa aranha, traz para pertinho dela. Num outro momento, quem sabe ela já tá ali fazendo um carinhozinho na aranha. Gente, isso é real, é assim que acontece, é assim que a gente perde o medo, só enfrentando. Só enfrentando isso eu posso dizer aqui, com toda a certeza do mundo, acima de qualquer teoria. Gente, tem que ser na prática. Tem que enfrentar, porque senão vai ser sempre aquele monstrinho te espiando ali de trás do armário, né? Você é universo. O medo de sofrer é o que gera o sofrimento. E a chave para a saída é ter muito mais que pressentimento. É a certeza que o tempo pode sim vir a curar. E no silêncio de seu templo, uma flor desabrochar. Para encarar de frente o mundo, entender que pode transformar, pegar a coragem lá do fundo e os sonhos realizar. E o que era imenso vai ficando pequenininho, porque você é o universo e o medo só um pontinho. E eu quero trazer também para vocês aqui uma frase do Viktor Frankl, médico, neurologista e psiquiatra austríaco, que ele passou, gente, por 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, né? E imagina a força que esse homem teve que ter, essa força psicológica para sobreviver a tanto sofrimento, tanto medo e tanto desespero, né? Bom, desespero, será que ele se desesperou, gente? Não, né? O desespero, ele acaba matando a pessoa, acelerando o processo aí patológico, né? E enfraquece todo o sistema imunológico também. Então, os mais preparados durante a Segunda Guerra, nos campos, os que sobreviviam eram principalmente os que tinham força psicológica, gente. E a frase que eu quero deixar para vocês é: o desespero é o sofrimento sem sentido. O que isso significa? Que quando a gente tem um sentido, um propósito, né, diante de uma situação, a gente consegue superar muito mais fácil. A gente consegue superar, né? Então, um exemplo foi o Viktor Frankl, né, que eu trouxe aqui. E isso é
para em qualquer situação da nossa vida, gente, onde a gente fique paralisado ou desesperado, né, de a gente parar, respirar, que é uma técnica bem bacana, né, que já conversamos no programa passado. Quem não viu, corre lá, gente, todo sobre ansiedade. E relaxamento, né, fazer um alongamento no corpo, né, fazer meditação, gente, um pouquinho de meditação, que não deixa de ser uma mentação, né, diária, também ajuda muito. E é isso, gente. Por exemplo, eu tô enfrentando aqui esse meu problema, né, essa minha fobia. Então ela já tem um sentido pra mim. Só o fato de eu estar aqui, pra mim, já é gratificante, porque eu estou enfrentando, né, um problema meu. Que não é meu, a gente não pode nem dizer, gente, é outra coisa. Não vamos dizer que o meu problema, a minha doença, porque o cérebro entende que é seu. E não é nosso, gente, não é nosso. O natural, o normal do ser humano é a saúde, é estar bem. Então, tudo que incomoda a gente, nada disso é nosso. Ó, é do universo, o universo que leve para bem longe e guarde numa caixinha, porque não é com a gente que deve ficar, né? Então é isso, gente. O programa de hoje está chegando ao fim. E eu espero a sua companhia no próximo programa. E muito obrigada por estar comigo aqui até agora. Se gostou, deixa o seu like. Se não está seguindo ainda o canal aqui, não se esqueça, para a gente não se perder. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Só mais uma coisa, gente. Em Busca de Sentido, livro do Viktor Frankl, muito bom, recomendo. E transforme a sua vida poeticamente. Agora sim eu tô indo e te espero aqui nesse canal na próxima semana, hein? Tchau, tchau! Programa Poeticamente com Samantha De Pieri. Programa Poeticamente com Samantha De Pieri. Programa Poeticamente com Samantha De Pieri. Programa Poeticamente com Samantha De Pieri.